Eu chamo ao palco o Dr. Fabiano Machado, sócio fundador da PMR Advocacia. Down, 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 no estilo Visa. Nem mesmo o céu é o limite. Foco no trabalho, muito mais que palpite. Tudo que te prende é melhor que evite. A música liberta e eu te faço o convite. Entra na roda e xinga, xinga. Entra na roda e xinga, xinga. Se entrou na roda, vai ter que jogar. Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar. Olha, eu não sei se eu podia tirar o púlpito, mas eu tirei, tá, Gibson? Me perdoe. Boa tarde, uma alegria estar aqui. Eu venho compartilhar com você 3 ideias e 3 verdades desse tempo. Eu quero ir direto ao ponto porque estar nesse palco é um momento de muita emoção e de muita honra, de muita alegria pelo que esse palco representa. Mas antes de falar de 3 ideias e de 3 provocações, eu quero pedir licença para você para dizer um pouco do porquê eu estou aqui, Gilberto. Eu sou advogado de formação, atuo como advogado, e atuo como advogado no Rio Grande do Sul, um estado com grandes dificuldades e com grandes desafios. Fundei um escritório lá em 2006, fizemos 17 anos de escritório ontem, dia 28 de novembro. Mas a história que eu quero começar a contar ela é um pouquinho diferente. Ela se dá no dia 19 de novembro de 2020. Você vai lembrar que nós estávamos em pandemia, mais ou menos reclusos. E quando foi ali por volta de umas 11 da noite, o telefone toca, sem parar. Eu estava vendo um filme. E eu atendo o telefone, até preocupado, porque estava tocando sem parar, e era o Manuel Soares, na época, jornalista do programa Fantástico, da Rede Globo. Manuel, toca o telefone, eu atendo, digo, oi Manuel, o que houve? Já tinha umas 7, 8 ligações dele para mim. Ele, você não viu o que houve? Eu disse, não vi, eu estou vendo um filme. Ele me disse, agora, há 1 hora e pouco atrás, no subsolo de um supermercado, um homem foi espancado até a morte aí em Porto Alegre. Mas como isso não tinha chegado, não tinha viralizado ainda o que aconteceu com o João Alberto de Freitas no subsolo do Carrefour. E o Manuel foi me relatando, e a voz do Manuel estava transtornada. Gilberto, era um misto de ansiedade, ele chorou no telefone, e no fim ele me disse, amanhã nós vamos gravar uma matéria para o Fantástico, eu quero pedir que você grave conosco. Eu já tinha dado algumas entrevistas, eu quero pedir que você grave conosco, porque nós queremos ouvir a fala de um advogado sobre o tema. No dia seguinte de manhã nós gravamos a entrevista, e a primeira pergunta que o Manuel fez foi se naquele episódio houve racismo. E a resposta foi direta e, sem dúvida, na forma da sua estruturalidade, que você conhece muito bem. O conceito é do ministro, hoje o ministro Silvio Almeida, mas na vida prática nós, pessoas negras, enfrentamos isso todo dia num país plasmado, formado, edificado a partir desse referencial. A partir dessa visão, dessa estigmatização e dessa estereotipação que nós enfrentamos. A segunda pergunta que ele fez, um pouquinho mais complicada, complexa, foi se havia culpa daquela empresa, da companhia, pelo que tinha acontecido. E a resposta foi, sim, houve culpa. Mas eu preciso contextualizar. Evidentemente que em nenhum momento, e você que trabalha em alguma companhia aqui, esse é um evento que fala muito para o mundo corporativo, e para o desafio que o mundo corporativo vive de transformar sua mentalidade, postura e posição a partir de uma visão antidiscriminatória em amplo senso, e aqui especificamente uma visão antirracista. Eu disse para ele, sim, houve culpa da companhia,
Mas o contexto que eu precisava fazer naquele momento é que a culpa da companhia é a culpa de toda a companhia, de toda a organização, que não compreende a sociedade que está inserida, que não compreende o código de valores que ainda rege, que não compreende o fluxo de comunicação, que não compreende o espaço de privilégio que contrasta com o espaço de não privilégio, e por que não dizer de risco, e por que não dizer de risco, inclusive a integridade física e psicológica, que se vive no Brasil. Assim, culpa de uma companhia que não compreende esse espaço, essa realidade, e não toma uma conduta proativa de transformação, porque é disso que nós estamos tratando aqui. Condutas proativas de transformação. Muito bem. Eu dou essa resposta ao Manuel, a entrevista acaba, e aqui eu quero fazer uma confissão. Quando a entrevista acaba, eu caio num choro profundo. Me lembro como se fosse hoje. Sentei no sofá e comecei a chorar. E é óbvio por que eu comecei a chorar. Porque fiquei horas pensando, estudando, analisando e vendo os vídeos. E vendo aquele corpo preto sendo dilacerado na minha frente. Era eu, era meu pai, era meu avô, era meu irmão, eram os meus amigos, éramos nós. Essa palavra tem nome, e o nome é empatia. E é por isso que as empresas precisam ter mais pessoas negras em altas posições, porque somos nós que temos empatia para compreender que risco nós estamos falando, fora pura e simplesmente de uma dimensão intelectual, acadêmica ou algo que o valha. Eu choro muito, Gilberto, choro muito. E quando eu me recomponho, e aí eu quero comentar que brevemente, eu sou advogado e trabalho com compliance. Naquele momento, em 2019, eu estou mergulhado no trabalho de compliance na área de saúde. Meu escritório atende hospitais e planos de saúde, e eu vim aqui para São Paulo, na época eu não morava aqui, e fiz uma pós-graduação em compliance na área de saúde aqui no Hospital Sírio-Libanês, que hoje, inclusive, eu tenho a honra de ser um dos professores do programa. Mas, na época, a minha cabeça está mergulhada no compliance. E quando aquele momento ele passa, eu digo, opa, aqui não tem mais um problema só de um equívoco, uma conduta que não deveria acontecer, uma nota de imprensa dizendo, nossa empresa não compactua com essas formas de tratamento. Obrigado, melhor. Eu estava aqui num misto de caio, não caio, me enrosco, não me enrosco. Agora eu estou livre, agora eu vou sair voando. Obrigado, Gibson. Mas eu paro e penso, aqui não é mais um problema de uma conduta menor, vedada, ou algo que pode ser simplesmente tratado, senhoras e senhores que trabalham em empresas, com uma nota de imprensa dizendo que aquilo foi um equívoco. Não, isso aqui agora escala, isso aqui agora atinge o board, o C-level, isso impacta o valor de mercado, isso impacta a customer experience, isso impacta a retenção de talento, isso impacta outras dimensões do negócio das companhias. Eu sentei, fiz um sumário, mandei para Thomson Reuters, aprovei e escrevi um livro, Compliance Antidiscriminatório, e lancei o livro. Bom, como aqui não é merchan, eu faço esse desvio só para chegar nesse ponto. Qual é o ponto? O ponto é que hoje, nós estamos num entroncamento. É um momento talvez um momento de oportunidade como nunca tivemos, Gilberto. Um momento de oportunidade no momento que nós estamos enfrentando reflexões profundas, atenção a você que está aqui. Reflexões profundas que passam pela própria sobrevivência da humanidade no mundo. Nós estamos na véspera da COP28. Nós estamos na véspera de um evento que discute algo que não é mais teórico. Porque faz 40 graus aqui em São Paulo, chove sem parar no Rio Grande do Sul, no Maranhão não chove desde junho. E nesse momento de intensas reflexões, que tem um eixo condutor ideológico, filosófico, ético, mas também tem um eixo condutor financeiro, monetário, empresarial, é que nós estamos debatendo. E nesse momento surge o acrônimo ESG, e nesse momento se discute sustentabilidade ambiental, social e de governança. É nesse momento que nós estamos. Nós precisamos aqui ter uma esperança resiliente e muito atenta às oportunidades. Por isso eu quero jogar para vocês 3 ideias. As primeiras 3 ideias dizem o seguinte. A primeira, nós temos que combater ferozmente a falsa oposição entre valores e lucro. Vamos de novo? A falsa oposição entre valores e lucros. Durante muito tempo, se convencionou no mundo corporativo de que
gestão comprometida com valores éticos poderia não ter a melhor performance financeira, poderia atrapalhar a última linha do balanço, o lucro. Me lembro, Gilberto, de uma entrevista que o Milton Friedman deu para o New York Times na década de 70, em que ele disse que a razão de existir de uma corporação é gerar lucro para o seu acionista. Se fala em capitalismo de shareholder, algo do gênero. Ou seja, a única razão de existir de uma companhia é gerar lucro, no matter what, não importa o que aconteça. Pode poluir, pode discriminar, pode usar mão de obra análoga à escravidão, pode usar criança lá no Sudeste Asiático, o que importa é gerar lucro. Essa visão não existe mais. Ou pelo menos as companhias sérias não se sustentam mais. A primeira ideia, valores não éticos não podem e não são antagônicos, opositores ao lucro. Você pode pensar, vocês que trabalham em companhias, pensar companhias que sejam sustentáveis financeiramente e que gerem lucro, sem que com isso você polua o afluente, discrimine pessoas, empregue mão de obra análoga à escravidão, faça as condutas, gestão por assédio e coisas do gênero. Sabe por quê? Porque quando isso acontecer, você vai ter contencioso judicial, você vai ter crise reputacional, você vai ter impactos que não são nem imagináveis. E que, atenção, não eram um problema até 5, 10 anos atrás. Hoje, felizmente, é. A segunda provocação. Não há ESG, em inglês, né, Gilberto, em tua homenagem, tu que é mais americano que brasileiro hoje em dia, não há ESG, Environment, Social and Governance, não há sustentabilidade social, ambiental e de governança sem o S. Um amigo meu ainda esses dias me disse assim, Fabiano, o S está no meio do G, porque o ser humano está no meio de tudo, até poético, não? Uma visão metafórica, arquitetônica. A verdade é uma só, não há sustentabilidade ambiental sem o elemento humano, sem uma visão antropomórfica do problema que nós estamos enfrentando. Há que se falar e impedir que haja uma queimada num determinado bioma, quando as pessoas daqui a pouco precisam daquilo para eventualmente sobreviver. Vejam bem, eu não estou propondo que se tolere a queimada, eu estou só colocando o diapasão, a perspectiva, o parâmetro de que o ser humano tem que ser levado em conta em todos os momentos. Portanto, não há ESG sem o S. E o S é o S de social, de antidiscriminação, de acolhimento, de diversidade, de eliminação de gaps. O S é o S de educação. O S é o S de geração de oportunidades. O S é o S de empresas, e falo aqui para empresas, que tenham outra mentalidade, sobre inclusive o seu papel social e o seu espaço de transformação de uma sociedade naquilo que é bom para todos, ao mesmo tempo. A terceira provocação. Não dá mais para pensar em S como sendo sinônimo de responsabilidade social, naquela lógica antiga, meio filantrópica, meio benemérita, meio, desculpa dizer, caritativa. Vamos dar uma bolsa, vamos ajudar uma empresa de artesãos, não. Esse novo momento diz respeito a outra dimensão, a compreensão de que o S faz parte de um ativo central de negócios modernos nos dias de hoje. Você pode imaginar, por exemplo, a atração de talentos numa companhia em que as pessoas compreendam que é um ambiente homófobo, ou machista, ou inseguro para pessoas mais velhas, ou racista? Você imagina uma empresa que faça retenção de talentos onde o diálogo geracional não seja um ativo, uma alavanca de crescimento, e sim um obstáculo? Eu aqui falo num evento de equidade racial, mas está cheio de mulheres. E a gente tem interseccionalidade que gera sobreposições de marcadores discriminatórios. Você, mulher, imagina estar numa empresa, dar seu nome, seu CPF, seu tempo, seu talento, seus sonhos, suas visões para uma empresa em que você daqui a pouco tem medo de usar um decote, porque no final do dia o seu gerente vai lhe convidar para alguma coisa que tem nome e está tipificado na lei chamada assédio sexual? Não. E sabe por que não? Porque nesse tempo você não aceita mais. Por quê? Porque há uma marcha evolutiva da sociedade, dos valores, das demandas e do que é aceitável e do que é inaceitável. Hoje, como advogado, eu celebro isso, Gilberto. Eu celebro. Esses dias eu entreguei para uma companhia uma política de microagressões. Nós não estamos mais falando de agressões, nós estamos falando de microagressões, mudança no linguajar, vedação de palavras que têm um duplo sentido, algum tipo de visão que de fato, no sutil, na nuance,
gere acolhimento, respeito e segurança. E não tenho dúvida, se espalha por toda a sociedade. Ontem eu fui dar uma palestra no Congresso Nacional dos Advogados e Advogadas. 22 mil pessoas inscritas em Belo Horizonte. Durante toda a vida, a OAB se chamou esse congresso de Congresso Nacional dos Advogados. E agora o nome é Congresso Nacional da Advocacia. Isso é menor? Não é menor. Numa classe que tem 1.300.000 pessoas, mulheres e homens, e que sejam advogados, advogadas e advogades, temos que enfrentar todo tipo de questão posta para que essa sociedade seja melhor para todos. 3 ideias. 3 ideias. Primeiro, valor não é oposto a lucro. O S do SG é fundamental, sem ele não tem SG. E o terceiro, esse S não é de caridade. Esse S é de visão estratégica de negócio, que alia um valor ético com um valor de performance. Bom, aí eu tenho que dar 3 ideias para que talvez você provoque aí o seu C-Level, a sua diretoria, porque esse aqui é um evento, na minha opinião, revolucionário. Porque quando se espalha ideias, as ideias são as centelhas que acendem os sonhos e fazem as grandes transformações. Nós estamos aqui, Pacto pela Equidade, Gibson, Nalva, Gilberto, todo mundo, nós estamos jogando ideias, batendo bumbo aqui, cantando, se eu tiver que dançar, pular, sapatear para jogar ideias, para que talvez reverberem em alguns lugares. Quero dar 3 ideias. A primeira, compliance antidiscriminatório. Não há como transformar uma companhia para que ela tenha uma mentalidade, uma postura, uma visão antidiscriminatória, sem que a alta gestão seja sensibilizada, tocada, convencida. Empresa de capital aberto, empresa de capital fechado, empresa familiar, precisa compreender que não se trata mais apenas, atenção, não se trata mais apenas de uma reivindicação de cunho de justiça social, de igualdade, de efetivação de princípios constitucionais. Se trata de outra dimensão. Se trata da dimensão de compreensão de que os negócios nessa era, para serem sustentáveis, num ambiente que nós vamos ter, por exemplo, o enfrentamento das questões climáticas, com a descarbonização da economia, que vai movimentar trilhões de dólares nos próximos anos. Neste momento, a alta gestão precisa compreender que uma empresa, para ser inovadora, para atrair talentos, para reter pessoas, para trabalhar o binômio tentativa e erro com liberdade, sem o medo que as opressões geravam. Precisam compreender que uma empresa, para ser eticamente responsável, precisa ser antidiscriminatória. Atenção, pacto. Isso é revolucionário. Nós não estamos mais lutando apenas, Gilberto, pela diversidade. Estamos lutando pela diversidade. Por quê? Porque estamos muito atrás. Porque o gap é muito grande. É muito grande. Vide que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não ganhou uma ministra negra. O gap é muito grande. Então, a luta pela diversidade quantitativa, ela está na nossa pauta. Mas ela, por si só, não resolve. Porque não é que, pelo fato de você ser mulher, que você pode ser homófoba. Eu ser homem, negro, pode me permitir ser etarista. Você que é gay pode ser machista. Essas sobreposições estão presentes. Nós precisamos ir além. Compor e criar e trabalhar e educar e desconstruir empresas antidiscriminatórias. Essa é a primeira provocação. A segunda provocação. Uma nova mentalidade e uma nova postura com relação à reputação da sua marca, da sua companhia. E aqui eu falo para lideranças, reputação da sua liderança. Quando a gente entra numa empresa, a gente esquece que a empresa é formada de um CNPJ, mas você segue com o seu CPF. Você segue com o seu CPF. E quem responde, diga isso para o board. Diga isso para o conselheiro de administração. Diga isso para o conselheiro fiscal. Diga isso para o gestor, para o supervisor. Quem responde por algum crime, por exemplo, é o seu CPF. Recentemente, nós tivemos uma mudança na Lei 7716, que é a Lei dos Crimes de Racismo,
que criou no Brasil, felizmente, tardiamente, mas antes tarde do que mais tarde, cria no Brasil, por exemplo, o crime de racismo recreativo, construção feita pelo grande professor doutor Adilson Moreira, cria o tipo penal de racismo religioso. Demorou, né? Demorou para isso ser criado? Pois bem, diga na sua companhia que quem responde pelo crime de racismo recreativo, por exemplo, é o CPF. E é inafiançável e é imprescritível. E por fim, terceira ideia, é que, mais do que nunca, vocês que são gestores, entendam uma coisa: nós vivemos uma era em que diversidade, inclusão, antidiscriminação precisa ser traduzida em números, em indicadores concretos, que mostrem para a gestão da companhia que faz sentido, que é lucrativo, que é sustentável, que na curva do tempo dá retorno, porque ao fim e ao cabo, não esqueça, muitas vezes você olha para o CEO e diz, ele é um insensível, mas acima dele tem acionista, acima dele tem pressão, e quando não entrega, ele morre. 3 provocações livres, leves e soltas nesse dia. Eu quero agradecer e quero terminar dizendo o seguinte: livre, leves e soltas. E simples. Eu quero terminar dizendo o seguinte: eu me defino como um homem cheio de esperança, resiliente e proativo. Estou em São Paulo, moro aqui desde fevereiro, com a minha esposa. Perto desse teatro aqui, a minha bisavó colhia café. Ela era uma mulher escravizada. Minha avó era uma mulher analfabeta. Meu pai era um homem que estudou até a 5ª série do 1º grau. Queria ser advogado, mas a vida não permitiu. Mas eu estou aqui. E junto com outro irmão negro, fundei um escritório, há 17 anos atrás. Hoje nós temos quase 100 advogados no nosso time, advogando para algumas das maiores empresas do Brasil, com um escritório em Porto Alegre, Rio e São Paulo, em março, Gilberto em Brasília. E eu quero dizer a você, é possível. É uma luta árdua, incansável, mas nunca vão tirar de nós o brilho da esperança, porque na ancestralidade é onde nós estamos plantados. Muito obrigado.